Eu trouxe ele aqui para fora para ele tomar chuva. É a primeira vez que a gente vê o Ranfuque fora do quarto. Então a gente já tem uma noção dele com a natureza, tá vendo? Então vamos vê-lo de perto. Se eu consigo ficar aqui perto. Eu sou o autor do robô. Um robô de procedência chinesa para minha história do Homem de Água. Eu trouxe ele aqui fora por causa da chuva. Eu quero que ele tome um pouco de chuva. Eu queria ver ele na natureza, qual que era o efeito. E eu vou aproveitar e falar um pouco sobre a história que eu escrevi já. Falta o final dela, que chama Asas. É uma outra história. Então eu tenho uma dramaturgia do objeto. O Ranfuque fez com que eu escrevesse um curta-metragem que faz parte do Homem de Água. O traje de escafandro fez com que eu escrevesse o Homem de Água. Então o objeto propicia a minha dramaturgia. Eu imagino que as asas, asa mesmo de anjo, a figura do anjo, misturada com a coisa mundana do ser humano, como fumar, beber. Então eu vi uma capa antiga de disco, acho que era Led Zeppelin, e inspirada numa fotografia preto e branco antiga de um grupo assim, que era tipo um grupo de teatro, era uma montagem para foto. Eram vários anjos com asa nas costas, né, cabelo meio comprido, e tipo uma bata, uma toga, uma coisa assim, sentados assim como se fosse numa hora do intervalo da Broadway, de uma peça de teatro, e eles saíram para fumar um cigarro. Então tiraram a foto, é meio isso assim. Então aquela coisa mundana dos anjos. Então eu imaginei que a partir disso, isso enquanto objeto, eu criaria um universo próprio, que seria esse. O mundo todo, todos os seres humanos multirraciais, do jeito que é, igualzinho hoje, igualzinho, mas com asas nas costas. Então a história se passa numa metrópolis, onde as pessoas comuns têm asas nas costas. Mas assim como nessa foto, né, as asas eram artificiais na fotografia. Então eram asas fechadas que ficavam em repouso ali. Elas não abriam nem nada. Então na minha história é proibido voar. Então todas as asas que estão nas costas desse Homo sapiens, que evoluiu de um macaco alado, né? Se na teoria da evolução a gente veio do macaco, né? Da evolução das espécies pelo Darwin. Então o pássaro e o macaco chegaram num ponto em comum, onde um macaco desenvolveu a asa, o macaco pássaro, que é o nosso ancestral nesse caso da história, né? Então eu imagino, assim como na nossa história o Homo sapiens, existiam vários hominídeos, Homo sapiens, o Neandertal e eu acho que outros, né? E acontece que sobrou só para nos formar os Homo sapiens. Os Neandertais morreram. Então, nessa evolução das espécies, saíram vários hominídeos. E sobrou o Homo sapiens, que traz no sangue, na nossa genética, Neandertal também. E talvez outros, né, hominídeos antigos, por causa da miscigenação. Mas na nossa história, esse hominídeo, o Homo sapiens, convive com o Neandertal. Ambos têm asa. Então eu criei uma sociedade, uma metrópolis,
onde eu criei um ponto frágil para a história para ter uma discriminação e uma superação. E eu não quis usar nada que já existe. Já que é tudo alegórico, eu pus um Neandertal. Então a figura do Neandertal vai ser muito louca porque é como se fosse assim, ó, eles têm uma tradição, eles são naturistas, são, sabe, tem mais pelo no corpo, tem uma tradição assim como se fosse os ciganos, como se fosse, sabe, que eles são mais antigos, por exemplo, e tem uma relação com a natureza, então eles podem ter os cabelos Rastafari, sabe, uma cultura mais assim, roots, né, grunge. Só por uma questão de caracterizar, não tá dizendo assim que é um grupo meio à parte da sociedade. E quando eles estão na sociedade, eles estão fazendo pequenos trabalhos. Assim são os ciganos também, né? Que são nômades. Então vamos pensar que os Neandertais tivessem uma característica mais nômade. E eles foram obrigados a ficar, nesse caso da nossa história, ficar sedentários, residindo. Então eles mantêm ainda esse lado. E logo eles são estereotipados por isso, por exemplo. Segundo ponto da história, existe uma investigação, porque existe um serial killer matando adolescentes. Então existe uma investigação em andamento. Se na nossa sociedade é proibido voar, todas as asas estão a repouso, o vilão, o serial killer, ele voa. Aí o que acontece? O investigador também voa. Aí a gente faz como que mostra a educação das crianças para elas não voarem. Então é amarrado a asinha dela no berço, desde criança. Então esse nosso investigador, que é um protagonista, o nosso protagonista, que é um investigador, ele sabe voar e ele voa escondido. E acontece que entra um primeiro policial para a polícia, que é um Neandertal. E esse Neandertal eu vou trabalhar essas figuras, né? Esse Neandertal é de uma inteligência tremenda. E ele é o primeiro policial que entra. E ele vai ser o parceiro desse outro cara que voa. E ninguém sabe que ele voa. Então nós temos um cara com uma criatividade tremenda, quase de um psicopata, como investigador. E ninguém sabe que ele voa. Nós, acompanhando a história, sabemos. Porque a gente vê desde a infância como que foi indo. E acontece quando ele está com 14 anos, ele ainda não é um investigador. Então o crime tem um caso arquivado que se passou quando esses personagens investigadores eram adolescentes. E depois se passaram muitos anos, eles já entraram para a academia de polícia e daí eles vão investigar, vai reabrir o caso, porque novos assassinatos começaram a acontecer com a mesma característica. Então nós temos essa metrópolis, né? Temos uma pessoa que já está presa, quando os investigadores são adultos, já foi preso aquele caso, não é que ele foi arquivado, eu falei que estava arquivado, não, já foi preso, só que volta a acontecer e daí suspeitam que não seja ele ou seja um imitador. Então eles vão até a delegacia e está o professor, que era o professor deles quando eles eram crianças, que é um cara que estava com problema de amnésia, um Alzheimer precoce, uma coisa assim, e ele foi se tratar num mosteiro taoísta e esse chinês ensinou ele a voar. E daí quando a adolescente lá da escola tem manias ela tem muita depressão e ela sobe num prédio alto e vai pular. Aí esse professor sai voando e pega ela no ar, só que ele sobe no meio das nuvens, logo em seguida ela aparece com as asas cortadas, amputadas, e pendurada num viaduto. E com um objeto, um bichinho de pelúcia do lado. Esse professor tem uma história mal resolvida dentro dele, porque ele tinha uma paixão antiga que ele ficou com o bichinho de pelúcia. E ele mandou para ela, depois de muitos anos, ela já estava casada, e ele mandou para ela para ver se ela lembra. E ela não lembrava.
Então, no celular dela tem esse bichinho de pelúcia que foi encontrado lá na cena do crime, que liga o professor a isso. Logo, ele é preso, né? E passaram-se muitos anos aí, acho que 10 anos, e volta a acontecer de novo o mesmo crime de cortar as asas de adolescente e de pendurar nos lugares. Aí o que acontece? Entra um menino novo na escola. Um menino novo, que esse professor, ele cuidava de um menino órfão, uma coisa assim, e dava educação em casa, né? Ele dava as aulas em casa. A partir do momento que morreu a moça lá, o professor ainda não foi pego. O menino entra na escola com as asas idênticas à da menina que foi morta. Aí os colegas da escola notam isso, que tem o mesmo padrão de pluma, de manchas, e que deve ser parente da menina que morreu. Lá pra frente, nós vamos descobrir que as asas da menina foram usadas para pôr nas costas do menino, porque o menino nasceu sem asa. Nunca se nasceu ninguém sem asa. Então nós temos uma sociedade, todo mundo tem asa, nenhuma dela bate para voar, nem nada, fica quietinha atrás. O investigador continua voando desde criança, mas escondido. O criminoso, que na realidade a gente não sabe se é o criminoso ou não, que é o professor, que salvou a menina, mas ela parece morta com a asa amputada. Ao final nós vamos achar uma coleção de asas no apartamento dele, do professor. E daí ele vai ser preso, certo? Passam-se 10 anos, o Neandertal, investigador, e o outro que voa, né, que era o adolescente na época, amigo da menina que foi morto, se tornam investigadores. E daí eles vão atrás, investigando ali, e acontece que eles vão lá na cadeia falar com o professor. O professor está muito magro, ele não voa, ele está lá caquético. Vai ter um determinado momento, eles conversam assim, perguntam se ele está voando. Aí ele fala, não dá. Aí falou, ó, se você cooperar com a gente vai deixar, você vai sair, por exemplo, tomar um sol e vai poder voar, vão autorizar você. Aí tem uma cena que o professor velhinho está voando, ele volta rejuvenescido. Aí ele começa a cooperar. E acontece que o professor tinha esse menino que não tinha asa. Aí é que está a coisa. Nesse período da história, depois de morrer novos adolescentes, começa a aparecer crianças com as asas amputadas. Então, na verdade, segundo essa que pode ser um imitador, né, amputa a asa de criança. Aí esse menino fica mais velho e ele vira um político. Aí ele tá com a asa da primeira menina que foi morta nas costas, ele tira ela e mostra, tira a camisa e mostra que ele não tem cicatriz, não tem nada. Ele nasceu sem asa e que ele é evolução. E daí ele propõe a cortar já na hora que nasce, já corta as asas, porque ela é sinônimo de loucura. É uma coisa, é um órgão que deveria ser abandonado, que a evolução iria tirar e que é possível tirar na hora de nascer. Aí a sociedade está totalmente revoltada. Momentos antes, o que acontece com nossos investigadores? Eles são colocados, o Neandertal é colocado dentro do investigador Neandertal, é colocado dentro do avião e é jogado em pleno voo para fora daquele lugar. Então a gente chama de um lugar que é chamado Paraíso Perdido. Então a nossa sociedade é igualzinha, mas de repente aqui mora a civilização, daqui para lá é a selva. É o passado, é o lado pré-histórico. E eles são jogados lá. E daí o investigador, companheiro dele, segue o avião de carro e está falando com ele pelo celular. Aí ele para, tem um abismo. E daí ele vê caindo o amigo dele sendo jogado pelo avião. Aí ele voa e apara a queda do Neandertal até a água. E daí eles estão nesse lugar no Paraíso Perdido, lá onde está um monge e tem um verdadeiro exército sendo formado de pessoas que voam, que aprendem a voar. Então, ao final, fica previsto uma revolução de
sapiens e neandertais alados voando sobre a cidade e outros alados que não voam atirando neles e uma guerra ao final, né? Então, só concluindo a história que está longa, tá balançando aqui o Ranfuk. Só concluindo a história, tem a história do Neandertal, que é amigo, que é o faxineiro da escola. E tem uma outra moça que é uma amante, que é uma Neandertal, que é uma amante desse professor. E eles têm um grupo de teatro. E esse Neandertal, que trabalha como faxineiro na escola, tem um grupo de teatro intelectual, um cara muito bonito. E ele é super assediado e um programa de televisão quer fazer uma série usando um ator Neandertal pela primeira vez. E ele é contratado. E ele grava os episódios. Só que acontece que esse Neandertal, esse também é alado, todo mundo é alado, ele num determinado momento incriminam ele uma coisa assim e ele tenta voar e não consegue e morre. Ele se suicida, ele se joga do alto da escola, a polícia vem atrás dele e ele morre. Aí vai ao ar na televisão a série que ele participou, que é uma série onde coloca o Neandertal como um limítrofe, como um Forrest Gump, com a ideia até de transcender isso, como o Forrest Gump é um tonto que se dá melhor que todo mundo. Então o nome da série é O Detetive Forrest Gump. E daí mostra as cenas, começa a rodar que ele gravou, né? E eu acho que eu contei meio ao final, meio tudo. Ao final eles são banidos para o Paraíso Perdido, a dupla de policiais. Aí eles conseguem sair de lá. O outro Neandertal é obrigado a aprender a voar, mas ele tem dificuldade, ele tem preconceito, ele não quer voar. E daí ele começa a escalar a montanha, porque eles caíram num lugar baixo e tem um paredão. Então o outro vai voando e o Neandertal escala, só que ele cai e o outro acho que está longe, e ele bate asa e consegue voar e se salvar porque ele aprendeu um pouco a voar pelo menos, né? Mas aí ele fala, nunca mais vou voar. Aí eles pegam o carro que está parado lá. Ficou, sei lá, meses, o carro parado. E voltam para a cidade, né? E daí vai acontecer toda essa coisa de uma verdadeira revolução. O professor vai se reencontrar com o amor da vida dele, que é essa moça que e essa coisa da amnésia dele, porque não foi ele que matou, né? Foi aquele adolescente que ele cuidava que não tinha asas, né? E que na realidade ele foi cúmplice e ele esquecia. Aí é que tá a coisa, porque o adolescente foi para a escola com as asas. A partir daí o adolescente continua matando. Então eu não sei se o primeiro o adolescente que estava na ponta, então vai ter que ter um flashback como é que o adolescente matou. O professor levou a moça. E essa coisa da amnésia do professor, preciso. Aí ele está na cadeia lá e está acontecendo uma revolução na cidade, que está sendo invadida por hominídeos e neandertais alados. Quer dizer, hominídeos, sapiens e neandertais alados invadindo a cidade. Aí no poder, esse cara sem asa que fala, põe uma lei lá para cortar, todo mundo que nascer tem que cortar a asa quando criança, que ele quer fazer uma nova. E ele assume, ele tira as asas dele, né? Ele assume que ele nunca teve asa. Então a coisa fica revelada, né? O professor foge da cadeia e salva o amor da vida dele, que é essa moça, né? Que agora é muito mais velha, né? Que era um amor quando ele era jovem. E salva e vai embora. Talvez vá lá para o Paraíso Perdido, né? Eles vão embora. Meio final é esse. Bom, foi isso. A história chama-se Asas, né? E isso, o Ranfuk. Vou mostrar antes de acabar. Não pode cair, hein, Ranfuk? Vou mostrar a melancia. Tá nascendo no quintal. Olha que incrível. Agora acabou.